Olá, amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, o programa que aqui com você, a cada edição, debate alguns dos assuntos mais importantes de Guarujá, também do Distrito de Vicente Carvalho, sempre daquela forma mais propositiva possível, como todo mundo está acostumado. Como sabe também que a gente sempre recebe um convidado para conversar sobre o assunto em pauta, e hoje, com muita honra, eu recebo aqui o professor Walter Batista, mais uma vez, disponível aí, eu sei da sua grade de aula, aí, é grade que chama, é grade curricular, carga horária aí. Carga horária pesada aí, mas te agradeço pela presença. Eu que agradeço, Valdir, pela oportunidade de estar aqui no teu programa mais uma vez e para a gente poder falar, né, a respeito das coisas que andam acontecendo aqui na cidade, falar um pouco de educação. É sempre um prazer, porque aqui a gente tem vida inteligente, eu sempre falo isso, né, vida inteligente na TV local, né? Obrigado, Walter. Bom, já que tu falou em vida inteligente, vamos começar a falar de um assunto, a Escola Sem Cérebro, o projeto da Escola Sem Cérebro, até uma qualificação talvez até infantil, pueril, mas é mais ou menos isso que dá para tirar de uma fúria dessa, de podar o professor na hora do ensino, né? Valdir, eu acho que assim, é necessário que a gente deixe claro do que se trata o projeto Escola Sem Partido, que foi apresentado aqui em Guarujá pela Câmara Municipal, um projeto de iniciativa da vereadora Andressa Salles, e aprovado pela maioria dos vereadores, vetado pelo prefeito, cujo veto foi derrubado pela maioria dos vereadores na Câmara Municipal. O projeto não é um projeto infantil, não é um projeto pueril, ele é um projeto que tem uma intenção bem clara, é um projeto que demonstra uma ideologia posta, evidenciada no movimento que conduziu a essa aprovação, que é o de tentar articular para que os projetos pedagógicos das escolas sigam por uma linha que atualmente não oferece, né, o caminho de discussão, por exemplo, do criacionismo na escola, porque nós trabalhamos hoje apenas com as evidências científicas, né, que são cobradas no currículo nacional, e nós estamos discutindo hoje uma base nacional curricular, e isso é importante para o nosso país, para assegurar ao aluno direitos de aprendizagem. E enquanto a gente está avançando na discussão sobre isso, vem um projeto que se diz escola sem partido, mas que parte de um movimento que tem sim uma intencionalidade que é partidária, inclusive evidente esse posicionamento, quando a gente vê que parte da iniciativa de políticos. Né? Não é um projeto de iniciativa da sociedade, é um projeto de iniciativa de políticos. E onde ele foi colocado em discussão, e essa discussão sempre foi apequenada, porque não se abriram debates, como aconteceu aqui, por exemplo, do projeto ser apresentado às escondidas na Câmara, sem chamar a sociedade para debater, sem discutir com educadores. A própria Secretaria da Educação é contrária a essa iniciativa. E também não foi chamada a discussão. Também não foi chamada a discussão, e aí aprovaram. Então eles dizem assim, não, mas é apenas para dizer ao professor o que ele tem que fazer na sala de aula, que é dar aula. Essa é mentira. Né? Apenas um cartaz que diz que ele tem que trabalhar de uma forma honesta dentro da sala de aula. Outra mentira. Porque o projeto tem lá no artigo 4º, por exemplo, a possibilidade de os pais darem à escola o direito de direcionarem o ensino religioso para uma religião específica. Ou seja, ele fica bem claro, evidente ali, tá certo? De que não tem intenção nenhuma de ser um projeto democrático, de amplitude, muito pelo contrário. O projeto é evidentemente um projeto sectário, que traz para dentro da escola uma amarra, uma mordaça professor, que é para pôr medo no professor que abrir a boca, como eu, por exemplo, que falo sim de política na sala de aula, mas não de política partidária. Eu falo das políticas que estão dentro do contexto da disciplina que eu leciono, que está no planejamento de ensino que foi aprovado previamente. A aula de sociologia no ensino médio, eu até postei isso recentemente, no 3º ano do ensino médio, no 2º ano do ensino médio, o governo do estado de São Paulo tem um material didático preparado em que se fala dos movimentos sociais, que é necessário dizer como eles nasceram, como eles se desenvolvem, que forças políticas estão por detrás dele, o que se reivindica, da história dos partidos políticos, como eles funcionam. Para conhecer o momento, sabendo como é que foi a formação disso tudo, né? Valdir, como é que você vai direcionar um jovem para ser um cidadão se ele não conhecer os mecanismos da política?
É óbvio que eu não vou chegar numa sala de aula e falar de um partido político, falar de uma campanha eleitoral, falar de um processo eleitoral específico, de um partido específico. Eu tenho a obrigação, o compromisso profissional de trabalhar com todas as vertentes possíveis do conhecimento. Claro. Mas é óbvio que não há neutralidade. E um outro tema, outra palavra que eles usam muito, mas o ensino tem que ser neutro. Impossível a neutralidade. É impossível a neutralidade na ciência, é impossível a neutralidade na educação, é impossível, porque quem dá aula não são robôs, são seres humanos. E embora a gente tenha opinião, e a gente muitas vezes preserve a opinião para fora da sala de aula, às vezes ela entra, porque eu tenho lá, por exemplo, minhas posições no Facebook, por exemplo, no meu perfil, e o meu aluno que entra lá e lê a minha opinião, lê a minha posição, chega na sala de aula e tenta trazer aquilo para a discussão. Com essa lei, o que pode acontecer? De um aluno ver uma opinião minha fora da sala de aula, chegar na sala de aula, puxar uma discussão sobre aquilo, e mesmo eu me negando a falar sobre aquilo, ele está lá gravando a aula, porque isso é muito comum hoje, e pegar você e fazer como estão fazendo com vários profissionais aí agora, e depois falarem que aquilo está sendo direcionado fora do contexto, né? Direcionado para uma lavagem cerebral, ou para tentar induzir o aluno a pensar como professor. Quer dizer, é um absurdo isso, né? Porque a sala de aula é sagrada, é um lugar, é um ambiente que deveria ser preservado. E os pais que têm dúvida disso deviam ir para a sala de aula, assistir aula junto com os filhos. Derrubado o veto, a Câmara acabou promulgando o projeto que se tornou lei e também já é alvo aí de uma ação de inconstitucionalidade por conta da Confederação da Associação de Moradores. Queria só chamar a atenção para um aspecto a mais contigo, que primeiro que os defensores do projeto, eles invadem os plenários, invadem em bom sentido falando, eles peregrinam pelas câmaras que estão discutindo o projeto e lotam as galerias com palavras de ódio e tal. Foi observado até numa manifestação na Câmara, um grupo com camisetas escrito Direita São Paulo. E a marca maior deles é a intransigência. Um professor que é vereador, o Toninho Salgado, foi defender a manutenção do veto, foi vaiado o tempo todo, quer dizer, ele não podia nem explicitar. E outra coisa... Valdir, isso não é uma forma de atuação política? Pois é, uma forma de partido. Mas na escola não pode ter. Na escola não pode ter. Por que na escola não pode ter uma discussão sadia como essa que eles fizeram? Se eles consideram isso sadio, por que não pode ser assim também no ambiente escolar, onde você forma o adolescente, onde você forma a criança, onde você forma também o adulto? Porque não tem só escola para adolescente e criança, também tem escola para adulto. E esse projeto fere de morte a discussão ampla, o debate amplo, a formação que visa a mostrar para o aluno as vertentes que existem na vida. E se você não falar de política na escola, vai falar onde? Vai falar na rua, vai falar num partido político, vai falar nos movimentos sociais. Não é muito pior não ensinar de onde saiu tudo isso, para que esse cidadão possa chegar num partido político e questionar a existência dele, a forma de atuação dele, ou até mesmo ele poder exercer o direito dele cidadão na política, conhecendo como isso funciona? Exatamente. Então, assim, é um absurdo, né? É incontestavelmente um absurdo. O projeto que já foi debatido a nível nacional foi rechaçado pelo Ministério da Educação. Teve várias manifestações já do Supremo e de outros órgãos judiciários. A iniciativa é inconstitucional. Mas ele fica pululando em câmaras municipais. Essa é que é a estratégia, parece que para difundir uma filosofia, uma concepção política mesmo. Assim, sabe o que é duro? O que é duro é o seguinte, esse projeto foi aprovado aqui, mesmo os vereadores tendo um parecer contrário de inconstitucionalidade dele, um veto do Executivo. Para derrubar um veto, você tem que ter um argumento consistente. E todo o argumento jurídico diz que esse projeto é inconstitucional. Por quê? Porque não cabe aos vereadores legislarem sobre esse tema. Quem tem que legislar sobre esse tema é o Ministério da Educação, com a aprovação do Conselho Nacional da Educação e, se porventura for necessário, com o aval da Presidência da República ou com o aval do Congresso Nacional com um projeto de lei. Trata esse projeto de uma alteração ao que diz a Lei de Diretriz e Base da Educação, que é a lei complementar, que é de iniciativa da Presidência da República e passou por todo esse trâmite. Então, não é aos vereadores que cabe essa modificação. Então, é inconstitucional. Daí o vereador, ele vai lá e ele ele derruba o veto do prefeito. Aí a prefeitura tem que
entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. São quase 18 mil processos, esse ano de 2018, são quase 18 mil processos no Supremo Tribunal Federal só esse ano. São 43 mil processos parados lá em Brasília, no Supremo Tribunal Federal. Tem um no STJ que está há 120 anos esperando para ser julgado. Então eles contam com a morosidade da justiça, eles contam com a impunidade para esse tipo de vício de iniciativa. No Tribunal de Contas do Estado, eu participei de um curso e os conselheiros disseram que a sociedade tem que começar a punir esse tipo de agente público. Porque quando um vereador derruba um veto, sabendo que é inconstitucional o que ele está fazendo, ele está causando prejuízos aos cofres públicos. O problema é que uma ADIM só pode ser impetrada ou por um partido político com representação no município, e eu falei com vereadores que votaram contra o projeto e nenhum se dispôs a entrar com o projeto de inconstitucionalidade, ou pelo prefeito municipal que demorou para entrar com a ADIM, eu achei que no dia seguinte ele já fosse entrar e não entrou, ou pelos sindicatos. E nenhum dos dois sindicatos de professores que atuam no município se predispôs a patrocinar a ação. A Rede de Sustentabilidade fez o processo para entrar com a ação de inconstitucionalidade, mas não tivemos quem patrocinasse. Porque eu não poderia entrar como partido político porque não tenho representação no município. Seria um gasto desnecessário de energia para o Ministério Público para poder derrubar o nosso processo, porque nós não éramos parte. Assim como eu acho que a própria SEMAG não é. Entendi. Mas imagino que a iniciativa tenha sido importante, né, e relevante. Então, assim, eles deviam pagar esses custos, porque quem é que vai pagar quando for declarada a inconstitucionalidade? Os advogados que têm que ir a Brasília, tudo isso tem um custo, não é de graça. É verdade. Né? Então, eles usam o nosso dinheiro para fazer uma patasquada dessa, tá certo? E impor para a gente uma lei sem discussão. E a sociedade também se cala, porque está tão cansada, né? A sociedade está, eu diria ali, anestesiada. Isso. E pelo contrário, os que defendem são virulentos, né? Assim. Mas, Walter, eu queria fazer tipo um aluno seu, trazer um assunto da sua rede social para o debate. Problema o professor já tem demais, né? Muitos. Com a questão dos afastamentos, inclusive, que eu vi uma postagem sua. 1.600 afastamentos no ano de 2017. São licenças que demandam um período de pagamento pela Guarujá Previdência. Na Secretaria da Educação são 1.600 aproximadamente. Na Secretaria da Saúde do município, só para comparar, cerca de 600. Claro que tem muito mais professores do que funcionários na saúde, mas não é essa proporção, né? Então, é muito afastamento de professor e a maioria dos problemas, por incrível que possa parecer, são problemas de ordem ortopédica, física. Então, é dor nas costas, é problema de postura, enfim, são a maioria dos casos, a CID, né, o registro da doença, problemas físicos, nos ossos e tal. E segunda maior quantidade de problemas é psicológico, psiquiátrico. Entendi. Então, para o professor, a sobrecarga de trabalho está muito grande. A falta de apoio, inclusive eu escrevi sobre isso, né? O que demanda essa quantidade grande de afastamentos? A quantidade de alunos por sala que só aumenta. A falta de estrutura para se trabalhar. Ambientes insalubres, então em muitas salas tem ar-condicionado, mas eles não funcionam, e aí a sala não tem cortina, você tem 40 alunos numa sala, 35 alunos numa sala, crianças numa sala muito quente. Nós estamos vivendo um período aí de laninha, né, temperatura altíssima. Você imagina trabalhar num ambiente assim com crianças. Está difícil na casa da gente, imagina num ambiente como esse. Aí você não tem o mobiliário adequado, você não tem o material adequado, as lousas digitais que poderiam facilitar na hora de você escrever na lousa, usar o equipamento, a maioria não funciona, a maioria está sucateada. São quase 300 lousas nas salas de aula do município, eu diria que mais de 80% não funcionam, estão sendo sucateadas, ninguém se preocupa em arrumá-las. Falam hoje em fazer um contrato de locação e deixar aqueles equipamentos abandonados. Quer dizer, é um descaso que está acontecendo, né? Não tem um programa de saúde para o trabalhador do município. Certo. Quando o professor precisa se afastar, ele é encostado em alguma função e não se apropriam desse saber que poderia ajudar de alguma forma, num reforço, enfim. Então, assim, a educação está abandonada. E aí o professor falta, quem tem o maior prejuízo é o aluno, que fica sem aula. E a sociedade, que vai ter um aluno com uma formação ruim e inadequada porque faltou muito professor na sala de aula. Então, como é que uma administração pode enfrentar esse tipo de problema? A gente sabe qual é o diagnóstico. Agora, como é que se resolve isso? Eu tenho vários
apontamentos que poderia levar à administração. Mas a administração, ela está que nem aqueles 3 macaquinhos, né? Não quero falar, não quero ouvir e não quero enxergar. Né? O Walter, você traz para a discussão assim, um problema grave na educação e o munícipe, o usuário do serviço de saúde, traz a cada instante os problemas enfrentados aí no setor de saúde, com idas e vindas e tudo. Outro problema grave na cidade é a questão da iluminação pública, que já ultrapassou o limite do ponderável e tudo. E que a gente fizesse uma discussão sobre esse assunto, uma leitura assim, do momento de Guarujá, só ia te pedir para a gente fazer isso depois do intervalo comercial, que é rapidinho. Antes do intervalo, eu vou pedir para o Fábio colocar na tela a edição dessa semana do Jornal Assunto Cidade, o Jornal de Guarujá. Circula toda sexta-feira nas redes sociais e aos sábados, edição impressa. O jornal tem aí o site sempre para você procurar e receber nas suas redes sociais. Se quiser receber o jornal pelo WhatsApp, é só entrar em contato. O site é www.ojornaldeguarujá.com.br. Nessa semana aí, o destaque da edição dessa semana, o lançamento dessa candidatura a deputado estadual do Gilberto Benzi, terceiro colocado na eleição municipal de 2016, que tinha ali até um acordo firmado ali uma permuta ali na virada do primeiro para o segundo turno, que apoiaria o prefeito atual, e o prefeito atual, se ganhasse, apoiaria ele para deputado estadual, mas não foi isso que aconteceu. Todo mundo sabe que o prefeito acabou decidindo lançar a esposa candidata a deputado estadual, e o Gilberto Benzi bate firme e diz que vai sair candidato mesmo por outro partido. O programa Assunto Cidade volta já já. Essa e outras notícias você acompanha aí esse dia a dia da política de Guarujá toda semana no Jornal Assunto Cidade. Confere lá toda semana. A gente volta já já com o Walter Batista. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Muito bem, voltamos com o programa Assunto Cidade, hoje entrevistando o professor Walter Batista. A gente deixou no ar aquele cenário nebuloso, né, de uma cidade abandonada, problemas na educação paralisada, sem projetos, com um vice-prefeito e professor ligado ao ramo do setor de educação. Saúde é um caos, que a população reclama até hoje, os mesmos problemas, falta de médico, falta de remédio, um vai e vem na questão da gestão de organização social, uma hora prorroga o contrato, outra hora cancela, e também a questão da iluminação pública. Dá para ter esperança no horizonte? O que nos resta é esperar e esperançar, né? Esperar que as coisas deem certo. E não ficar que nem o macaquinho, né? E ter a esperança de que o caminho escolhido pela administração seja o caminho que indique o sucesso, né? Eu torço pela cidade de Guarujá. Aliás, eu acredito que todos que estão nos assistindo torcem pela cidade de Guarujá, querem o bem da cidade, querem que as coisas deem certo. Muita gente, às vezes, imagina, né, que quem faz a crítica é porque está querendo que dê errado. Você pode perceber que eu não faço a antecipação do problema se eu não percebo ali algum indício de que pode vir a dar errado. E quando tem alguma coisa que merece aplausos, eu sou o primeiro a parabenizar, porque eu quero que dê certo. Mas quando você está vendo que não vai dar certo, eu acho que a obrigação da gente é alertar.
você falou de problemas que são cruciais. Na área da educação, eu já falei de alguns, tem muitos outros. Certo. O ano passado aprovaram alunos na escola em que eu trabalho sem o aval dos professores, Valdir. Foram à escola, nós tínhamos reprovado os alunos e a Secretaria da Educação mandou supervisores de ensino lá para promoverem os alunos que 8 professores tinham reprovado. 17 alunos ficaram nessa situação. Isso é um descaso com a educação e com esses alunos. Falaram que estavam protegendo os alunos. Eu pergunto, pode isso? É óbvio que não, uma ilegalidade, mas foi uma afronta imposta. Nós estamos procurando a justiça, mas nem isso nós conseguimos, porque eles não nos dão os documentos. Eles se apropriaram dos documentos e nos proibiram de ter acesso a documentos que são nossos. Os diários de classe da gente, eles não nos deixam copiar para levar para o Ministério Público, para demonstrar que eles estão aprovando o aluno que não sabe ler e escrever. Depois que o professor avaliou durante 4 bimestres, comunicou aos pais, fez reuniões, tudo que era possível esteve ao alcance dos professores foi feito, chegamos ao consenso de que aquele aluno não podia ser promovido, eles foram lá e promoveram. Isso é esse governo agora. Esse governo do Dr. Walter Suman e do Renato Pietropaulo. Esse governo que fez isso e que aprovou os alunos sem autorização. Aí você traz o problema da saúde. Desculpa, só, a gente imagina um cenário desse, uma cidade, um sertão, que o coronel chega lá e manda passar o filho dele de ano. Foi exatamente assim. E os pais não queriam os alunos aprovados. Os pais estavam cientes, o resultado já estava publicado de que eles estavam retidos. E a Secretaria da Educação foi lá e alterou o resultado dos professores. Estão todos indignados na escola. E eu estou falando isso, mas aconteceu em outras escolas e os professores se aquietaram, se calaram, porque já estão cansados de brigar. Então isso vem reiteradamente acontecendo, aconteceu no governo da Antonieta, aconteceu novamente agora no governo do Dr. Walter Suman. Isso é um absurdo, é um descaso com a sociedade. Certo. Na saúde, a terceirização é um mal para o município. A Corpore, que assumiu o Programa de Saúde da Família, fez um péssimo trabalho que se demonstrou ao final como sendo um grave problema para o município, que se o município não intervém na terceirizada e assume a terceirizada para pagar os funcionários, essa Corpore, que é uma OS, ia sair deixando os funcionários sem salário, sem a rescisão e a cidade no abandono. Isso está provado de que a terceirização não funciona. O que o governo faz? Contrata mais uma terceirizadora para entregar agora, além do Saúde da Família, também o PAN, que é o núcleo nervoso da saúde do município, onde bate todo o problema de urgência e emergência, e eles vão entregar para uma terceirizadora que não conseguiu sequer organizar um processo seletivo, colocou 3.000 pessoas na UNAERP, foi uma vergonha, com os gabaritos das provas circulando nas mãos das pessoas. Você imagina a saúde da gente entregue nas mãos dessa organização social que tem denúncias de corrupção fora de Guarujá. Isso é um absurdo o que está acontecendo no Guarujá nas mãos de um prefeito que saiu às ruas vestido de branco e que disse que ia cuidar da saúde como ele cuidava dos pacientes dele. Um prefeito que disse que, se necessário, ia transferir o escritório dele de prefeito, o gabinete dele, para dentro do PAN da rodoviária, não fez isso um dia sequer. Vários dias o PAN esteve sem médicos para atender a população e o prefeito não fez absolutamente nada do que ele havia prometido na campanha, que era reestruturar a saúde. Não, o que ele fez? Vai terceirizar a saúde. Isso vai causar problemas na Previdência, porque lá na frente nós vamos ter menos arrecadação previdenciária para custear a aposentadoria dos servidores, vai causar problema na própria saúde, como acontece em Santos, onde o PS Central de Santos também é terceirizado e as denúncias de mau funcionamento, de gastos demasiados, é enorme. Isso é uma forma de lavar dinheiro público e até mesmo de usar isso depois nas campanhas eleitorais, como aconteceu anteriormente com várias OSs que terceirizaram serviço em outros lugares. A iluminação pública. Ele mandou um projeto para a Câmara para aumentar 100% a taxa de iluminação. Ele podia mandar um projeto para aumentar 500%, desde que ele apresentasse antes o que vai ser feito com esse dinheiro. Então, quando eu fui denunciar o aumento e questionar o porquê de um aumento de 100%, não foi pelo valor, foi pela falta de um projeto que até agora não foi mostrado para a sociedade. Como vai ser feita a iluminação do município? Está rolando uma licitação para contratar uma empresa, mas nós não sabemos ainda o que vai ser feito. Vai ser feito. Em algumas cidades está sendo feita uma parceria público-privada e no sistema de iluminação eles vão instalar câmeras de monitoramento, sistema de banda larga. Que é um negócio que dá muito dinheiro, né? Sistema de banda larga para interligar as unidades do município, para colocar o Wi-Fi livre nas praças públicas, para melhorar a segurança da cidade. Vão trocar todo o sistema de iluminação por luzes de LED que são mais baratas, mais eficazes
prazo e oferecem aí uma garantia de durabilidade maior. Enfim, tem um plano municipal de iluminação pública que a gente exige que a prefeitura faça isso. Ele teve 1 ano para fazer o plano municipal e não fez. Aí no final do ano ele quer aprovar um reajuste para aumentar a arrecadação sem dizer para a sociedade por que está pagando a mais. Eu não acredito que as pessoas aceitem de bom grado pagar a mais como estão aceitando. Simplesmente porque o prefeito tem aí o aval, né, da eleição anterior em que ele venceu, porque dizia, não, mas estava muito ruim a cidade. Estava muito ruim a cidade, é inegável. Mas ela pode ficar muito pior. Exatamente. E o que ele está fazendo hoje não está resolvendo os problemas estruturais da cidade. Esse aumento da iluminação pública que não passou 100%, né? Passou 50%. 100%. Passou 100%. Escalonado. Eles nem entregaram o projeto e já aumentaram para o ano que vem mais 50%, porque aumentaram 50% esse que vai ano. Vencer, que já vai cair na conta Começa a cair agora. Começa e aí para o ano que vem já está aumentado mais 50%. Exatamente. Sem que haja nenhum planejamento e nenhuma certeza de que isso vai dar certo. Entendeu? As licitações que não acontecem, o custo da manutenção da cidade, que é muito elevado, os contratos, todos eles foram majorados. O Guarujá não tem problema de falta de dinheiro. O Guarujá é uma das cidades que está melhor administrada em termos financeiros, porque sobra dinheiro em caixa e que está sendo mal gasto pelos administradores do município. Isso desde a Antonieta. E eu venho falando isso na campanha. Quando me perguntavam na época da campanha se faltava dinheiro, eu dizia, não falta. O que falta é administrar bem o dinheiro. Agora nós estamos vendo o que é isso. Coloca a equipe na rua para cortar o mato, quando ela vira as costas, o mato já cresceu, não dá tempo de cortar de novo. Então, quando a gente vê o quanto está gastando hoje, que é o dobro quase do que se gastava antes, aí a gente percebe que o trabalho está mal feito, não é desse jeito que tem que fazer. Tinha que mudar, tinha que reestruturar, tinha que fazer um contrato em que você pudesse ter zeladorias de bairro, como ele prometeu que ia fazer, né? Com as regionais voltando, com servidores públicos ou com cooperativas para baratear o custo. Não, entrega na mão do empresário que pega no mínimo 40% do que ele recebe, põe no bolso e o restante ele vai administrar para limpar a cidade. Não vai dar conta. Mas daqui a pouco, nessa questão aí da iluminação, nós vamos ver, logicamente, uma selfie de alguém mostrando o primeiro poste iluminado. Daqui a pouco, quando tiver... A administração confunde muito o conceito de transparência, né? Vale lembrar que as obras públicas da cidade, aí outro problema aí também que é grave de se abordar também, a falta de placas de sinalização, que é mais antigo que andar para frente, né? Aquela placa com o nome da obra, quanto custa, quando vai acabar e tudo, né? Queria que você falasse rapidamente disso. Rapidinho, Valdir, uma cidade que você tem 17 vereadores na Câmara e praticamente 16 vereadores estão do lado do prefeito, ele precisa fazer alguma coisa? Ele precisa se preocupar com alguma coisa? Uma cidade em que as pessoas têm medo de falar de política, porque aqui as pessoas morrem quando falam de política. Numa cidade em que quando você faz qualquer tipo de crítica, ficam te perseguindo como me perseguem, porque eu critico o prefeito. E eu sou o cocô do cavalo do bandido, eu sou pequenininho. Você imagina se eu tivesse algum tipo de poder aqui, com uma possibilidade de confrontar de verdade o que o governo vem fazendo de errado, o que já teria acontecido. Então aqui as pessoas têm medo de falar. Então ele precisa ter transparência nesse cenário? Não precisa. Nem as placas das obras públicas ele se preocupa em colocar. Ele faz o que ele quer. Hoje, a Prefeitura de Guarujá faz o que quer com o dinheiro do contribuinte. E esse dinheiro, eu reafirmo, está sendo mal gasto. E quando isso aparecer, já vai ser tarde. Porque como eu falei no primeiro bloco, a justiça é lenta, é morosa demais. E isso beneficia quem? A quem faz coisa errada. Queria só, para finalizar o programa, a gente, se você me permitir, até dedicar esse finalzinho do programa, dedicar para a memória do ex-vereador e ex-vice-prefeito Gentil da Silva Nunes, que nessa segunda-feira de madrugada, infelizmente, prestou a presença assídua aqui no programa Assunto Cidade. Eu costumava falar para o Gentil, depois da entrevista, que o programa com ele era fácil, que eu fazia uma pergunta e ele ficava o resto do programa respondendo. Então, vamos deixar essa em memória do Gentil da Silva Nunes. Em memória do Gentil, um batalhador, um guerreiro itapemense, guarujaense de coração, amazonense de coração, e que nos deixou cedo demais. E lutou até o fim da vida. Exato. Todos os dias sempre tentando mostrar às pessoas que precisamos resistir a tudo isso e fazer com que as coisas sejam sempre as melhores possíveis. Ele fez a parte dele, ele tentou. Eu tenho certeza que ele deixou sementes boas plantadas aqui. Que Deus o tenha.
Um comunista de carteirinha, De né? carteirinha, né? Até que Deus o tenha, né? Um comunista que Deus o tenha. Parece até eu acho que vai ser bem cuidado. Ele né? vai saber, com Bom, certeza. Obrigado, Walter, pela presença. Deixa Eu o te espaço para agradeço, você. Valdir. Não, eu quero agradecer mais uma vez, desculpe ser... Não, mas tá certo. Não dá para ficar calado. Não dá, não, é cansativo, porque a gente repete as mesmas coisas, né? E aí o que vem de lá é mais ou menos assim, né? Ah, mas eles querem o pior, é a turma do quanto pior, melhor. Eu sou da turma do quanto melhor, melhor. Eu Exato. quero a minha cidade melhor e estarei lutando, né? E te agradeço pelo espaço, porque aqui no Guarujá, infelizmente, a gente tem poucos espaços e o Valdir, eu te agradeço muito, né? Porque sempre democraticamente cede o espaço para a gente fazer a crítica. Quisera todos os que têm espaço na TV oferecessem também, para quem não é a favor do governo, a possibilidade de falar o que tem que ser falado. É o contraponto necessário, né? Necessário numa democracia, né? Exatamente. Obrigado, Walter. Obrigado a você agradeço. pela audiência. A gente volta amanhã com um novo Assunto Cidade. Até logo a todos.